15 Viver em Outro Mundo Capítulo 239 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Os olhos de Zhao estavam colados na águia de sangue que estava circulando no céu. Laura e os outros também observavam a águia de sangue, curiosa sobre que tipo de informação traria. No entanto, Zhao tinha entendido. As águias de sangue tinham grande capacidade de reconhecimentos em altas altitudes devido à sua grande visão. Somando-se a como eles poderiam entendê-lo, não tinha ninguém melhor do que as águias de sangue quando se tratava de reconhecimento aéreo. A informação que a águia de sangue trouxe de volta foi muito importante para ele, porque a águia tinha descoberto duas tribos de homens-fera que estavam lutando entre si. Um dos lados era uma tribo cabeça de bovino, enquanto o outro era de chacais. Zhao franziu a testa, pois não sabia se deveria ou não agir nessas circunstâncias. Se um humano interferisse arbitrariamente em um conflito entre tribos, isso não acabaria muito bem. Laura e as outras também estavam perturbadas com a informação que a águia de sangue havia trazido de volta. Os homens-fera viam uma batalha como se fosse algo honroso. Interferir pode ser ofensivo para eles, e as pessoas que ele ajudou podem não ficar gratas. Sem saber o que fazer, Laura perguntou a Zhao: o que você acha que deveríamos fazer, irmão Ai? Zhao pensou por um momento e disse: vamos dar uma olhada e fingir que estamos de passagem. Nós não faremos o primeiro movimento. Laura assentiu e Zhao deixou a carruagem e os comboios se aproximarem do campo de batalha. A distância entre eles e o campo de batalha não era pequena. Caso contrário, não teria levado até o final da manhã para a águia de sangue trazer de volta a informação. Para correr para o campo de batalha, Zhao guardou todas as outras carruagens no espaço e deixou que a carruagem de Laura assumisse a liderança. Dessa forma, sua velocidade de deslocamento seria muito mais rápida. Depois de correr por mais de 2 horas, eles finalmente chegaram ao local onde a águia de sangue captou a visão do campo de batalha. Sons de gritos mortais podiam ser claramente ouvidos de lá. Zhao não esperava que a luta entre os dois grupos durasse tanto tempo. Era meio-dia agora, mas a águia de sangue os viu lutando esta manhã. Em outras palavras, os dois lados estavam lutando há pelo menos 3 horas, o que não era um tempo muito pequeno. Zhao diminuiu a velocidade e tirou o comboio do espaço, depois dirigiu ao campo de batalha devagar e calmamente. Ele não se apressou, já que agora ele sabia que os dois lados ainda estavam lutando. Muito rapidamente, Zhao e os outros se aproximaram do campo de batalha. De longe, havia um acampamento cuja escala não era grande. Era mais ou menos do mesmo tamanho que o acampamento do bando Martelo Cabeça de Carneiro tinha. Uma grande tenda podia ser vista no centro do acampamento, com uma grande bandeira com foto de uma cabeça de bovino no topo. A expressão de Laura mudou quando ela viu a bandeira do governante da tribo Cabeça de Bovino. Como poderia ser a bandeira do governante da tribo Cabeça de Bovino? Zhao perguntou em choque. Bandeira do governante da tribo Cabeça de Bovino? Você está dizendo que é a bandeira do governante da tribo Cabeça de Bovino? A razão pela qual Zhao ficou tão chocado era porque a bandeira em questão não era algo que qualquer um poderia usar. Ela só poderia ser usada pelos touros hercúleos, a tribo dominante das tribos Cabeças de Bovino. Embora o número de tribos na pradaria dos homens-fera fosse algo que nem os homens-fera conheciam, todo o conjunto de tribo tinha uma tribo dominante. Por exemplo, havia tribos com cabeças de bovino, como bisontes e bois, mas todas pertenciam a uma única categoria, bovinos. A tribo dominante da tribo Cabeça de Bovino eram os touros hercúleos, e todo touro hercúleo macho nasceu como um guerreiro. Cada parte do seu corpo não tinha pelos e sua pele era dourada. Essa pele dourada era muito firme e eles nasceram com a benção do poder. Pode-se dizer que o poder de luta deles não era pior do que as famosas tribos de guerra entre os homens-fera, no mínimo. Se não fosse pelo fato de que muitas das outras tribos cabeça de bovino tinham baixo poder de luta, os bovinos teriam sido uma das tribos de guerra. Na pradaria, o que determinava se uma tribo era uma tribo de guerra não era o poder de luta de um ou dois ramos da tribo, mas o poder de luta geral de todas as tribos. E entre os bovinos, muito poder de luta do ramo de suas tribos era muito baixo, o que arrastou os calcanhares das tribos mais poderosas. No final, eles só poderiam ser uma tribo civil em vez de uma tribo de guerra. Mas se um conjunto era ou não uma tribo de guerra, também tinham classificações, como as tribos do leão e tigre entre as tribos de guerra.
Aquelas tribos estavam no topo entre as tribos de guerra devido ao seu poder de luta, enquanto a posição dos bovinos entre as tribos civis era mais ou menos a mesma que a dos leões e tigres entre as tribos de guerra, no topo das tribos civis. Mesmo as tribos de guerra de baixo nível não se atreveriam a mostrar desrespeito pela tribo cabeça de bovino, especialmente para com os touros hercúleos. O poder de luta dos touros hercúleos era muito alto, e sua habilidade de possessão alma da besta era poderosa também, um fato que não fazia nenhuma tribo subestimá-los ou ofendê-los. Homens-fera eram diferentes dos humanos. Enquanto os humanos treinavam magia de batalha, homens-fera treinavam habilidades de alma da besta. As chamadas habilidades de alma da besta eram, de fato, um método de treinamento exclusivo para os homens-fera. Toda criança dos homens-fera aos 10 anos caçaria uma besta mágica sozinha, e usaria uma técnica secreta dos homens-fera para absorver sua alma. Depois disso, em toda a luta, aquela alma poderia ajudar na briga dos homens-fera. No entanto, houve uma limitação. Era uma limitação da linhagem, o que significava que as habilidades dos homens-fera eram limitadas pela lacuna entre as espécies. Por exemplo, as tribos escravas dos homens-fera também podiam praticar habilidades de alma da besta, mas não podiam absorver almas que eram muito poderosas. Se eles forçassem isso, haveria uma reação negativa. O máximo que conseguiriam seria uma separação da alma da besta, o que acabaria resultando em lesões físicas. O resultado mais grave seria ser controlado pela alma da besta e se transformar em uma besta completamente feroz. O poder da alma absorvida determinava a força do poder de luta de um homem-fera, e se uma besta mágica era feroz ou não seria também um fator determinante ao absorver sua alma. Por exemplo, uma besta mágica de 5º nível criada em casa nunca seria capaz de vencer uma besta mágica de 5º nível selvagem. As bestas selvagens sempre estavam lutando contra outras bestas selvagens, pessoas e a natureza desde que nasceram. Suas habilidades de luta seriam mais fortes do que as de origem doméstica por quem sabe quantas medidas. Quando homens-fera absorvem as almas da besta, eles obtêm uma parte das experiências das bestas. Isso seria de grande importância para os homens-fera. Homens-fera fracos fundamentalmente não tinham a habilidade de caçar bestas mágicas sozinhos. Então eles só podiam usar bestas mágicas criadas em casa para compensar isso, e seu poder de luta naturalmente se tornaria mais fraco como resultado. A maior diferença entre as tribos de guerra comuns e tribos civis era que as almas da besta das tribos de guerra geralmente pertenciam a animais carnívoros, como predadores, enquanto algumas almas da besta das tribos civis pertenciam a herbívoros, como presas. A absorção da alma da besta não era um caso imprudente. Por exemplo, se você fosse um touro e quisesse absorver uma alma da besta do tipo leão, suas chances de sucesso seriam muito baixas. Mesmo que fosse absorvido com sucesso, o aumento em sua própria força não seria demais. Em vez disso, haveria influências negativas devido à falta de afinidade. Os melhores tipos de almas da besta que os bovinos poderiam absorver eram os das bestas mágicas bovinas. Se não houvesse nenhuma, a melhor coisa a seguir seria procurar outros herbívoros em vez de carnívoros. Essa foi a experiência obtida após muitos anos de tentativa e erro dos homens-fera. E as almas da besta dos touros hercúleos poderiam ser ditas quase universalmente como uma besta mágica do 5º nível do tipo terra, touro de pele de pedra. Pode-se entender pelo nome que era uma espécie de besta mágica que tinha um poder defensivo e uma força muito forte. Entre as bestas mágicas, não havia muitos que pudessem superar os touros de pele de pedra em termos de força bruta. Depois de muitos anos de experiências, os touros hercúleos eventualmente escolheram o touro de pele de pedra como uma opção de absorção da alma da besta, devido à forma como os atributos entre os dois eram quase os mesmos, e a afinidade entre eles era mais alta. Assim, os touros hercúleos usavam seu próprio poder para pastorear os touros de pele de pedra. Claro, isso não foi pastorear no literal. Em vez disso, os touros de pele de pedra foram levados para um campo sem deixá-los fugir depois. No campo, eles viviam livremente, e sempre que havia perigo, os touros hercúleos não os ajudavam, de modo que os touros de pele de pedra ainda eram selvagens. Este também era um método comum de tribos de guerra poderosas entre os homens-fera. Eles encontrariam bestas mágicas mais adequadas para eles depois de longos períodos de experiências, e então criariam as bestas mágicas em uma abordagem semi-livre. Quando alguém precisava absorver uma alma,
Eles podiam apenas ir ao seu próprio campo de caça e caçar um. Fazer isso garantiu o poder de luta de sua tribo. Agora, depois de tantos anos de desenvolvimento, algumas das mais famosas tribos de guerra tinham seus próprios sistemas completos de cultivo. O poder de luta geral de suas tribos se tornou muito mais fortes do que antes. Algumas das tribos menores e tribos mais fracas não tinham como manejar bestas mágicas como as tribos de guerra, então seu poder de luta não tinha aumentado muito. Isso também fez com que os fortes se tornassem mais fortes, enquanto os fracos ficavam mais fracos. O fato de que os touros hercúleos, como uma tribo civil, tinham sido capazes de agrupar bestas mágicas, foi o suficiente para demonstrar sua força. Foi exatamente por causa disso que Laura ficou tão chocada ao ver a bandeira do governante. Os chacais sempre atacavam os fracos, então eles não deveriam estar lutando com uma tribo poderosa como os touros hercúleos. Por que foi que eles atacaram os touros hercúleos hoje? Além disso, porque os touros hercúleos vieram para este lugar. Este local não ficava longe da fortaleza da Parede de Ferro. Isso podia contar como uma área fronteiriça da pradaria dos Homens-Fera. Este não deveria ser o lugar onde as poderosas tribos estariam. Zawai e Laura ficaram sem palavras ao ver a bandeira. A presença da bandeira significava que as coisas não seriam tão simples quanto pareciam. Seria difícil prever qualquer resultado se eles insistissem. Se os touros hercúleos tivessem vindo aqui para assuntos importantes, os touros hercúleos poderiam virar suas lâminas contra eles para silenciá-los depois de lutar contra os chacais. Viver em outro mundo. Capítulo 240. Laura respirou fundo e olhou para a bandeira no topo da tenda. Era de fato a bandeira do governante da tribo Cabeça de Bovino. Ela se virou para Zawai e perguntou: Irmão Ai, é realmente uma bandeira do governante? E agora? Zawai franziu a testa para isso, já que ele não tinha certeza agora. O fato de que os chacais ousaram atacar os touros hercúleos era muito irracional de sua parte. Ele achava que esse assunto era estranho, mas em que parte era, ele não sabia. Ele olhou para o campo de batalha e suspirou: não adianta. Estamos muito perto do campo de batalha agora. Eles nos viram, então vamos continuar. Laura notou que alguém do campo de batalha realmente os havia visto. Eles não conseguiriam fugir, mesmo se eles se virassem agora. Eles não temiam o que a outra parte faria com eles, mas era preciso lembrar que a carruagem ainda tinha a bandeira da amizade dos porcos de barriga grande. Mesmo se eles corressem, isso traria um grande problema para Spear depois. Afinal de contas, não havia tal coisa como uma parede sem nuvens neste mundo. Quer fossem os chacais ou os touros hercúleos, nenhum deles era um grupo que o insignificante bando Martelo Cabeça de Carneiro pudesse lidar. Zawai e os outros estavam se movendo lentamente em direção ao campo de batalha, que aparentemente estava além das expectativas de ambos os lados. Agora, os atacantes eram os chacais, enquanto os defensores eram os touros hercúleos. A quantidade de chacais em ação era realmente muito grande. Um máximo de 2.000 deles estavam se reunindo sem parar em um acampamento de apenas algumas centenas de pessoas. Havia apenas 300 touros hercúleos defendendo o acampamento, mas todos eles eram elites. Eles usavam armaduras de couro e empunhavam pesados machados de dupla face, mas não estavam montados em suas montarias. Elas estavam alojadas dentro do acampamento. Suas montarias eram um tipo de touro ocre de 3 metros de altura. Esses touros tinham apenas uma camada de minúsculos pelos, mas eram extremamente robustos e musculosos, e tinham um par de grandes chifres de até 1 metro de comprimento, que eram muito afiados. Agora, os touros estavam dentro do acampamento, chutando seus cascos com insegurança, como se quisessem avançar para a batalha urgentemente. Zawai finalmente soube por que eles foram chamados de tribo do touro hercúleo. Os homens da tribo do touro hercúleo tinham mais de 2,5 metros de altura com músculos que poderiam ganhar contra os fisiculturistas. Se eles viessem para a terra, até mesmo Schwarzenegger teria que ficar de lado. Suas peles eram amarelo-dourado com brilho metálico, como os 18 homens de bronze, artistas que se pintaram com pó de metal. Um gigante com cabeça de touro, um par de chifres com meio metro de comprimento e um machado dupla face com mais de 3 metros de comprimento, incluindo o cabo. Apenas olhando para o machado, dá para ver que ele deve pesar mais do que 200 quilos. Todos os itens acima foram suficientes para pintar uma figura medonha, e isso foi apenas um único touro hercúleo guerreiro.
Seus números eram poucos, mas eles formaram um círculo ao redor do acampamento como uma parede de metal. Nenhum chacal tinha conseguido atravessar. Muitos dos chacais tinham sido transformados em cadáveres na frente deles. Por outro lado, os chacais eram um contraste gritante. Os chacais estavam montando em suas montarias, que eram um tipo de lupino e canino, muito semelhantes aos chacais da terra, mas muito maiores. Tinha até 2 metros de altura, com garras e dentes afiados e olhos frios. Esses traços exibiam seu excepcional poder de ataque. Poucos chacais usavam armaduras. Eles só usavam as roupas mais comuns feitas de peles de animais pelos homens fera e tinham apenas cerca de 1,7 metros de altura. Eles estavam segurando uma variedade de armas, e suas cabeças eram como os chacais reais, tendo olhos brilhando com sanguinolência. Zhao Ai não esperava que esses chacais fossem tão pequenos. Eles eram ainda mais pequenos que o homem comum. O fato de que os chacais poderiam se tornar bandidos excepcionais com tal físico era algo que o surpreendeu muito. Zhao Ai não continuou a avançar depois que ambos os lados os viram. Ele apenas deixou o comboio formar um círculo, aparentemente em uma tentativa de combater o inimigo. A razão pela qual Zhao Ai fez isso foi para ver se os touros Hércules lhe pediriam ajuda. Se o fizessem, ele lhes emprestaria sua ajuda. Se eles não o fizessem, ele apenas esperariam. A exibição de Zhao Ai surpreendeu os dois lados. Houve muitos mercantes humanos, mas um como Zhao Ai, que teve tal ousadia, foi o primeiro que eles encontraram. Normalmente, os mercantes que vieram para a pradaria tentaram entender o quadro geral da pradaria primeiro. Sempre que uma briga aconteceu, os mercantes certamente corriam o mais longe possível. Quantos deles ousariam andar aqui, adotando uma postura de luta? Quantas pessoas estavam no comboio? Eles poderiam lutar? Não era de admirar que tanto os chacais quanto os touros Hércules compartilhassem esse pensamento. O comboio de Zhao Ai era de apenas mais de 50 pessoas que eram cocheiros, além de Zhao Ai e outras 3 pessoas. Com a mesma quantidade de pessoas que um baralho de cartas, ousando colocar uma frente contra o inimigo, enfrentando os poderosos touros Hércules e os mais infames bandidos, os chacais, dava a sensação de um cérebro que estava sendo chutado por um mosquito. Só então, uma pessoa do meio do acampamento do touro Hércules saiu de repente. Ele era da tribo cabeça de bovino, mas ele obviamente não era um touro hercúleo. Sua cabeça tinha cabelos negros e finos e ele tinha apenas 2 metros de altura. Seus chifres não eram muito longos e eram horizontais. Ele usava um robe preto e sua mão segurava um cajado feito de ossos de animal. O cajado tinha mais de 1 metro de comprimento, o fazia parecer uma muleta. Zhao Ai foi pego de surpresa, pois esta foi a primeira vez que ele viu um homem-fera vestindo um robe. Homens-fera comuns usavam roupas feitas de couro de animal, enquanto o robe desse homem-fera parecia mais um robe de mago. Mais importante, ele deu a Zhao Ai a impressão de ser muito frágil. Só então, Laura de repente falou, não há erro. Deve ter um determinado touro Hércules de alto nível aqui. Caso contrário, não haveria um homem-fera profeta os acompanhando. Zhao Ai ficou ansioso por um tempo. Não era como se eles nunca tivessem ouvido falar de uma ocupação de profeta entre os homens-fera. De fato, ele tinha ouvido falar sobre como os famosos profetas estavam entre os homens-fera. Eles não podiam praticar as habilidades de alma da besta, mas podiam usar a queima de ossos e usar as rachaduras neles para ativar a previsão. Eles poderiam até mesmo usar ossos de bestas mágicas feitos especialmente para fazer azulejos, e usar artes de invocação para atacar com almas da besta. Profetas tinham uma posição mais elevada entre homens-fera do que magos entre humanos. Era exatamente por causa disso que apenas grandes tribos de guerra teriam profetas, e os profetas não só tinham habilidades incomuns, mas também eram muito inteligentes. Eles geralmente assumiam o papel de estrategistas em tribos de guerra. Zhao Ai perguntou a Laura, essa pessoa é um profeta dos homens-fera? Laura assentiu, esse é um profeta da tribo dos búfalos d'água. As tribos do búfalo d'água são conhecidos como a tribo mais inteligente da tribo cabeça de bovino. A maioria dos profetas entre as tribos cabeça de bovino veio da tribo do búfalo d'água. Foi por causa disso que eles têm uma posição de destaque entre as tribos cabeça de bovino, apesar da falta de poder de luta. O profeta da tribo do búfalo d'água também viu Zhao Ai e os outros. Seus olhos mostraram um traço de incompreensão a princípio, antes de olhar em choque para a bandeira da amizade em cima da carruagem de Zhao Ai.
Como um profeta, ele poderia naturalmente dizer que era uma bandeira que representava a amizade dos homens-fera. O fato de Zawai e os outros terem essa bandeira significou que eles obtiveram uma bandeira da amizade de uma tribo. Para um mercante humano comum, era um objetivo impossível em sua vida. Conseguir uma bandeira da amizade não significava apenas que alguém tinha conseguido a amizade de um homem-fera, mas também significava que os homens-fera pararam de tratar você como um estranho. Em outras palavras, Zawai e os outros poderiam ser contados como homens-fera quando se deslocarem pela pradaria. Zawai não sabia disso ainda. Mesmo se ele soubesse, ele não teria qualquer reação a isso. Ele só queria que a bandeira fosse útil, já que ele não queria problemas. O profeta se virou e voltou para a tenda, e não demorou muito para que um homem da tribo do touro Hercúleo saísse da tenda. Ele parecia muito jovem e tinha 2,3 metros de altura. Os músculos de seu corpo não eram tão exagerados quanto os outros, e ele não usava nenhuma armadura, mas uma camisa preta. Parecia simples, mas o material usado para fazer isso era de ótima qualidade. Homens-fera não produzem têxteis, então os têxteis também eram uma commodity muito procurada na pradaria dos homens-fera. Somente pessoas com status usariam roupas e, com um material tão bom, esse alguém deveria ter uma grande identidade. Zawai olhou para o touro Hercúleo cuidadosamente de novo e notou que seus chifres estavam cravejados de ouro. Eles refletiam uma luz dourada sob a luz do sol. Zawai sabia só de olhar que os touros hercúleos guerreiros estavam protegendo essa pessoa. Com o profeta atrás dele, Zawai sabia que essa era uma pessoa de alto status. Zawai estava observando o touro Hercúleo, e essa pessoa também estava observando. O robe de mago negro de Zawai era muito atraente. Seria difícil não prestar atenção nele. Nesse momento, os chacais se moveram subitamente, enquanto uma cavalaria de 200 chacais avançou diretamente para Zawai, que não fez nada em resposta. Ele queria ver o que eles estavam fazendo. Se eles fossem apenas ameaçá-lo, ele não reagiria. No entanto, se eles pretendiam atacá-lo sem dizer nada, então, ele não iria se segurar. Antes mesmo que os chacais chegassem ao comboio de Zawai, o líder dos touros hercúleos gritou: "Amigo humano, que tal ficar com o nosso acampamento? Eu posso garantir a sua segurança." Viver em outro mundo. Capítulo 241. Zawai pareceu um pouco atordoado a princípio, e então sorriu. "Obrigado, amigo homem-fera, mas não é mais necessário. Eu posso cuidar disso sozinho." Depois disso, ele se virou e encarou a cavalaria de chacais que estavam chegando. Os chacais estavam segurando suas armas em punhos sem sinal de pararem. Eles pareciam decididos a matá-los no local. Zawai bufou friamente e, com um aceno do cajado fantasma, 100 criaturas mortas-vivas apareceram do lado de fora do comboio. Eles não eram humanoides, mas bestas. Em vez de zumbis, eles eram todos esqueletos. Zawai fez isso porque ele não pretendia esconder sua identidade. A partir daqui, se ele quisesse viajar na pradaria dos homens-fera, isso certamente atrairia a atenção dos mercantes, e eles iriam investigar quem ele era. Zawai estava revelando sua identidade de mago negro para que eles soubessem que ele, Zawai, havia chegado na pradaria dos homens-fera. Essas criaturas mortas-vivas tinham sido mantidas no espaço desde ontem para lidar com a situação atual. Enquanto o mago negro não usasse criaturas mortas-vivas humanoides, não seria muito ofensivo, especialmente na pradaria dos homens-fera. Aqui, tudo foi medido pela força. Homens-fera não ficariam muito enojados, mesmo que se levantasse um grande exército de mortos-vivos humanos. Enquanto você tivesse força, os homens-fera não se importariam com muitas coisas. Atualmente, o espaço de Zawai continha 1000 bestas mortas-vivas, e seria suficiente para apenas 100 delas lidarem com essa situação, então ele não deixou todas elas saírem. Mesmo assim, os chacais estavam tendo um grande choque. Os mortos-vivos que Zawai liberou eram muito grandes. Os chacais em frente às bestas mortas-vivas eram como uma criança com menos de 10 anos de idade diante de um homem enorme. Essas criaturas mortas-vivas estavam agora no 7º nível em força, o que era mais forte que os chacais. Com a diferença no tamanho físico, os 100 mortos-vivos cercaram os 200 chacais. Antes que os outros chacais pudessem reagir, as 2 alas de criaturas mortas-vivas eliminaram os 200 chacais. Mesmo que os humanos fossem caçados pelos homens-fera, se eles matassem os homens-fera,
Seria outra questão se fosse por autodefesa. Homens-fera não abririam os olhos para isso. Quando Zhao Ai soltou as criaturas mortas-vivas, o jovem líder dos touros hercúleos sabia que Zhao Ai poderia matar aqueles chacais. Mas ele nunca esperou que os chacais fossem eliminados tão rapidamente. Como príncipe dos touros hercúleos, ele sabia muito mais sobre magos se comparado aos homens-fera comuns, mas ela nunca tinha visto um mago mostrando sua mão antes. Afinal, ele sempre viveu na pradaria dos homens-fera, e os humanos não podiam atacar livremente quando estavam na pradaria. Depois de eliminar os chacais, Zhao Ai se virou para falar com o jovem touro hercúleo: querido amigo homem-fera, vamos trabalhar juntos para tirar os inimigos e depois tomar algumas bebidas. Que tal? Zhao Ai teve uma boa impressão deste touro hercúleo, que estava disposto a oferecer ajuda quando viu que ali havia problemas. Zhao Ai abrigou gratidão por ele por causa disso. O touro hercúleo deu uma segunda olhada depois de ouvir o que Zhao Ai disse, e entendeu o que ele queria dizer depois de pensar. Zhao Ai queria ajudá-lo, mas temia ferir sua imagem, razão pela qual Zhao Ai perguntou se eles poderiam trabalhar juntos. Ele entendeu as boas intenções de Zhao Ai, mas o orgulho de um homem-fera não permitiria que ele fizesse isso. Ele falou em voz alta: amigo humano, Wallace, da tribo do touro hercúleo pede para você nos ajudar a se livrar daqueles detestáveis vira-latas. O rosto de Zhao Ai ficou em branco por um instante antes de rir alto. Ele gostou de como Wallace foi franco. Ele temia que Wallace não o deixasse ajudar, mas ele não estava esperando que Wallace fosse tão orgulhoso ao pedir ajuda, sem deixar um centímetro de fundo. Naturalmente, a conversa entre os dois tinha sido ouvida com muita clareza pelos chacais. Eles entraram em pânico, pois eles tinham acabado de testemunhar o poder de luta das criaturas mortas-vivas. Para ser honesto, eles não estavam confiantes em lidar com isso. Se os 300 guerreiros da tribo do touro hercúleo fossem acrescentados em cima, eles não teriam chance. Apenas quando eles estavam indo se reagrupar, uma grande quantidade de criaturas mortas-vivas apareceu de repente ao redor deles. Essas criaturas eram diferentes das 100 que haviam sido libertados antes. Alguns deles eram grandes esqueletos de bestas. Essas criaturas mortas-vivas cercaram rapidamente a cavalaria de 2.000 chacais. Qual é a situação mais trágica para uma cavalaria? É ser cercada. A cavalaria que perdeu seu espaço para atacar não costuma ser tão assustadora quanto a infantaria. A razão pela qual os chacais poderiam se tornar os bandidos mais famosos na pradaria era por causa de sua cavalaria. Suas montarias eram chacais cintilantes do tipo vento. Os chacais cintilantes eram as bestas da tribo do chacal. Bestas mágicas do 5º nível, conhecidas por sua velocidade e alta mobilidade. Eles eram a razão pela qual os chacais podiam ir e vir como o vento na pradaria e não deixar ninguém os rastrear. Mas agora eles estavam cercados. Com sua orgulhosa mobilidade perdida, os chacais eram agora como o conjunto de chá na mesa de chá, totalmente frágil. No entanto, eles logo descobriram que não eram um conjunto de chá, já que usar o conjunto de chá para descrevê-los era um pouco inadequado demais. Eles devem ser descritos como comida em uma cozinha. Quando eles ficaram cercados, a conclusão deles estava destinada a ser a mais horripilante do que o horrível poderia descrever. Os chacais ainda estavam em pânico. Zhao Ai deu o comando para atacar, e as grandes criaturas mortas-vivas atacaram os chacais. Wallace ficou paralisado com essa primeira exibição, mas ele logo deu a ordem para atacar também. Naturalmente, ele não deixaria essa chance de derrotar os vira-latas quando eles estavam por baixo. Esses touros hercúleos guerreiros estavam abrigando uma grande frustração em seus corações quando estavam cercados. Agora que Wallace deu a ordem para atacar, em cada um deles, era como se eles recebessem estimulantes. Com um grito, eles subiram em suas montarias de touros e atacaram os chacais. As montarias dos touros hercúleos não eram touros de pele de pedra. Os touros de pele de pedra podem ser poderosos em força e defesa, mas eram lentos, então não eram a melhor escolha para a cavalaria. Era por isso que a cavalaria era feita de outro tipo de besta mágica, touro terrestre. Touros terrestres eram uma espécie de besta mágica do 5º nível. Eles não eram lentos, suas defesas eram boas e sua força era ótima. Apenas o tipo mais adequado de montaria para os touros hercúleos. No entanto, os touros terrestres não eram as bestas parentes dos touros hercúleos, pois sempre haviam pensado nos touros de pele de pedra como sua besta parente.
No processo de absorver as almas depois de matar os touros de pele de pedra, eles sempre acreditaram que eles estavam se fundindo com a própria besta parente. Isso poderia ser considerado uma exceção na pradaria dos homens-fera. Na pradaria, as bestas dos homens-fera eram comumente suas montarias. Raramente havia casos como o dos touros hercúleos, que tratavam suas próprias bestas da alma como suas bestas parente. Zauai teve que admitir ao assistir os touros hercúleos, que eles tinham uma carga poderosa. Foi várias vezes mais poderosa que as cataratas na terra. Você pode imaginar como é o poder de ataque de um machado pesado com mais de 200 quilos em ação. Há um ditado nas artes marciais chinesas que diz: quando uma arma é balançada, um tael pode ampliar em 1 quilo. Em outras palavras, quando você balança algo que pesa 1 quilo em sua mão, você pode liberar até 10 quilos de força. A antiga cavalaria chinesa não seria capaz de balançar suas espadas. Suas lâminas foram agarradas horizontalmente ao lado de suas selas, e a força dos cavalos foram usados para matar inimigos. Era por isso que os antigos membros das tribos das pradarias chinesas usavam lâminas curvas. Mais dano poderia ser feito se elas fossem usadas em um ataque de cavalaria. Mas, as armas da cavalaria dos touros hercúleos não estavam imóveis. Eles balançavam seus machados pesados. Adicionando a força de carga dos touros, quantos quilos de força seriam? Zauai não podia calcular isso. Zauai era um aficionado militar, então ele sabia que a razão pela qual a antiga cavalaria não balançava suas armas era porque levaria facilmente ao deslocamento do ombro. Assim, quando eles estavam lutando com armas longas, eles não balançavam, mas as mantinham apoiadas sob a axila entre o antebraço e o tronco. Naquela época, a cavalaria mais comum usava picas. Eles realmente não esfaqueariam seus inimigos. Em vez disso, eles levantariam seus piques no instante em que atingissem seus inimigos. Não era uma facada real, apenas um ponto, e eles iriam imediatamente se afastar. Caso contrário, suas hastes iriam partir. Essa era a cavalaria da China antiga e a cavalaria dos outros países era outra coisa. Eles usavam armaduras grossas e pesadas e usavam lanças. Mas tinha que ser prestado atenção, pois as lanças que eles usavam eram feitas de uma espécie de madeira muito frágil. No processo de carga, no momento em que as lanças fossem golpeadas, elas se estilhaçariam. Se um cavaleiro fosse habilidoso, somente a parte frontal da lança se romperia, e as outras partes ainda poderiam ser usadas. Quando os chineses faziam suas lanças, esse problema havia sido considerado, de modo que, em vez de serem feitos de pedaços inteiros de madeira, eles eram feitos de tiras como os modernos cabos industriais de aço. Não só eles eram firmes como também tinham certa dureza. Foi por isso que, ao atacar os inimigos, houve um certo atraso. A cavalaria poderia usar essa força para puxar seus piques e evitar que elas quebrassem seus eixos. Pode-se dizer que a cavalaria da terra não utilizou o poder humano, mas a potência do cavalo. Mas a carga dos touros hercúleos não usava apenas o poder dos touros terrestres, mas também o seu. Com os dois juntos, o poder deles era ainda maior. Claro, também tinha algo a ver com o fato de que as condições da saúde das pessoas no continente Ark eram muito melhores que as da Terra. Plantas aqui tinham elementos mágicos suficientes, e o ar aqui tinha muito mais elementos que o ar da Terra. Então nessas circunstâncias, as coisas vivas no continente Ark eram mais poderosas que as da Terra. Se Zauai tivesse que descrever o ataque da cavalaria dos touros hercúleos, ele só poderia pensar em uma palavra: lindo. Era uma espécie de beleza, crueldade, poder e abate. A batalha foi basicamente outra depois da carga da cavalaria de 300 touros terrestres. Não era para dizer que eles haviam eliminado todos os chacais de uma só vez. Sua carga eliminou mais de 400 chacais, enquanto o resto foi eliminados pelas criaturas mortas-vivas de Zauai. Depois disso, os 300 da cavalaria retornaram ao acampamento e observaram os cadáveres dos chacais do lado de fora. Não era como se eles nunca tivessem visto cadáveres antes. Qualquer um dos guerreiros que tinham sido encarregados de garantir a segurança de Walios teria que passar por muitas batalhas. Eles simplesmente ficaram boquiabertos que quase 2.000 chacais haviam sido eliminados dessa maneira. Só então, uma súbita nuvem de névoa negra encobriu o campo de batalha. No momento em que a névoa negra se dispersou, nada permaneceu. Se não fosse pela grama pisada, ninguém acreditaria que aqui tinha sido um campo de batalha. Neste momento,
A carruagem de Zhao entrou lentamente no acampamento, parando a 20 metros de Wallace. Zhao, Laura e os outros desceram da carruagem e caminharam lentamente até Wallace. A cavalaria queria detê-los, mas Wallace gritou para eles se afastarem. Zhao levou as 3 pessoas com ele e parou a 2 metros de Wallace. Zhao fez um cumprimento de peito normal. Meu irmão Wallace, saudações. Zhao lhe envia as mais sinceras das bênçãos. Wallace retornou o cumprimento de peito, e então abraçou Zhao enquanto ria alto. Você é um mago incrível, irmão Zhao. Apenas uma única magia, e você derrotou os chacais. A partir de hoje, você é meu melhor amigo. Zhao não estava acostumado com a exibição repentina e apaixonada de Wallace. Ele mal conseguiu sair do abraço de Wallace e ofegou. Meu irmão Wallace, não me abrace assim novamente. Eu quase sufoquei. As palavras de Zhao fizeram todos os homens fera no local rirem em voz alta. Eles descobriram que eles começaram a gostar dele, porque ele disse o que estava em sua mente, e era muito sincero, ao contrário de como eles tinham visto os outros humanos se comportarem falsamente. Laura e os outros também riram. Ela notou que quando Zhao estava perante os homens fera, ele era muito mais aberto e livre se comparado a quando ele ficava perante humanos. Isso era algo que ela e as outras nunca esperavam. Viver em Outro Mundo capítulo 243. Wallace abriu o caminho para Zhao entrar na tenda. Comparada com a tenda de Spear, a tenda de Wallace era mais deslumbrante. Tinha um tapete de argali bem feito estendido dentro da tenda, e em cima tinha mesas e cadeiras. Isso era incomum na pradaria dos homens fera. A maioria dos móveis dentro da tenda eram feitos de prata. Isso mostrou a natureza extraordinária do status do proprietário. Mas o que surpreendeu Zhao foi que não tinha uma única criança ou mulher em todo o acampamento. Nas várias centenas de pessoas que eram guerreiras, não havia mais ninguém além de Wallace e do profeta. Quando eles se sentaram dentro da tenda, um guerreiro da tribo do touro Hercúleo lhes trouxe chá com a leite rapidamente. Wallace levantou a xícara de chá com a leite e disse, irmão Zhao, eu quero agradecer pela sua ajuda. Caso contrário, esses vira-latas teriam sido muito difíceis de lidar. Ah, esqueci de te apresentar a ele. Este é o meu professor, o profeta Ayali. Zhao se levantou e se curvou para Ayali. Deve-se manter o respeito aos profetas dos homens fera. Esta era uma frase que todos os humanos que chegaram na pradaria tinham que ter em mente. Depois de se curvar a Ayali, Zhao disse, saudações, respeitado profeta. Esta é minha noiva, Laura, e esta também é minha noiva, Meg. Está aqui a Nier. Zhao as apresentou a Wallace e Ayali. Foi também a primeira vez que ele introduziu Meg como sua noiva em público. Laura foi quem deixou Zhao fazer isso. Ela pensou que isso seria justo para Meg. Quando Meg ouviu Zhao apresentá-la, ela corou incontrolavelmente, mas ela estava feliz em seu coração. Seu status foi finalmente confirmado. Isso fez com que o resto de preocupação em seu coração desaparecesse completamente. Em relação à introdução de Zhao, Wallace não se sentiu muito surpreso, pois não apenas homens humanos podiam se casar com muitas esposas. Era o mesmo nas tribos de homens fera. De fato, esse tipo de situação aqui era pior que a dos humanos. Dizia-se que um chefe da tribo do cavalo tinha mais de 30 esposas para si mesmo. Ele foi apelidado de cavalo sementeiro. Wallace se curvou para Laura e Meg com cortesia e depois se sentou novamente. Ele bebeu uma xícara de chá com a leite e olhou para Zhao. Como você conseguiu a bandeira de batalha da tribo do porco de barriga grande, irmão Ai? Zhao sorriu. Nós nos conhecemos há algum tempo. Eu ajudei o bando Martelo Cabeça de Carneiro em um favor, e o chefe da tribo, irmão Spear, me deu essa bandeira da amizade. Wallace não disse que era a bandeira da amizade porque ele queria ver se Zhao sabia o significado da bandeira. Agora que Zhao disse isso, Wallace entendeu que Zhao sabia o que a bandeira simboliza. Wallace assentiu e disse, parece que você o ajudou de uma forma excelente, senão ele não teria lhe dado a bandeira da amizade. Ei! Eu vejo que você é um mercante, irmão Zhao. Seu comboio está cheio de grãos. Zhao assentiu, sim, irmão Wallace. Na verdade, não posso ser contado como um mercante legítimo. Eu tenho um feudo e com isso produzo os grãos. Agora, eu tenho uma grande quantidade deles que eu quero tirar das minhas mãos. Principalmente, arroz de bambu. Os olhos de Wallace brilharam quando ele ouviu que Zhao disse, meu irmão,
Qual é o preço de seus grãos? Zhao Ai sorriu ligeiramente e disse, 2.000 quilos por um argali. Wallace deu uma segunda olhada e depois falou com os olhos brilhando. Meu irmão, você acabou de dizer 2.000 quilos de grãos em troca de um argali? Tem certeza de que você não disse nada de errado? Zhao Ai sorriu levemente. Na verdade, é apenas um preço público. Se for para amigos, este preço pode ser reduzido. E eu não estou mentindo para você. Eu tenho um sênior que gosta muito de pesquisar bestas mágicas. Então, se são especialidades da pradaria, especialmente bestas mágicas, eu posso comprá-las por um ótimo preço. Claro, se você precisa de grãos, eu também posso trocar usando grãos. E eu tenho os vegetais mais frescos em mãos. Eles são tão frescos como os que acabaram de ser arrancados. Meg, pegue alguns vegetais frescos para o irmão Wallace como um presente de nossa reunião. Meg assentiu com um ruído e saiu da tenda. Wallace e Ali ouviram as palavras de Zhao Ai. Eles nunca pensaram que Zhao Ai traria tais termos. Isso foi realmente fora de suas expectativas. Wallace olhou para Zhao Ai e disse, meu irmão, quanto você pode oferecer? Quero dizer, quantos grãos você tem em suas mãos? Zhao Ai olhou para Wallace, eu tenho quantos você quiser. As palavras eram tão arrogantes que beirava a insanidade. E Ali e Wallace sentiram que as palavras de Zhao Ai eram muito convencidas. Deve-se saber que Wallace ainda tinha sua posição. Se Wallace realmente quisesse fazer negócios com Zhao Ai, a quantidade de cultivo necessário seria astronômica. Wallace olhou para Zhao Ai, meu irmão, acho que esqueci de te apresentar a minha identidade até agora. Eu sou o 7º filho da tribo do Touro Hercúleo. Se eu realmente quiser fazer negócios com você, então os grãos que eu preciso serão extremamente numerosos. Zhao Ai sorriu um pouco, eu não me importo. Meu irmão. Eu sei que sua identidade não é comum. Você tem um professor profeta e você usa vestes maravilhosas, então sua identidade é certamente incomum. Mas por favor, relaxe, é como eu acabei de dizer. Eu tenho quantos você quiser. Isso não é um blefe. Você pode calcular a quantia que toda a tribo do Touro Hercúleo precisa, e depois conversamos. Wallace olhou para Zhao Ai com incompreensão. Ele não entendia de onde vinha a confiança de Zhao Ai. Deve-se saber que os grãos sempre foram os bens comerciais que foram exportados para os homens-fera na maior quantidade dentre todos os bens comerciais. Da mesma forma, isso era também a arma mais poderosa usada pelos humanos para estrangulá-los. Era exatamente por isso que os preços dos grãos nas regiões de homens-fera estavam altos no final. Embora houvesse muitos grãos transportados para a pradaria dos homens-fera pelos humanos, em comparação com a enorme população de homens-fera, eles estavam longe de serem o suficiente. Todos os anos havia muitos homens-fera que tinham que comer seus argalis com moderação para sobreviver à fome. Longos períodos comendo argali não era algo bom para os homens-fera. Se eles comessem os argali, perderia mais se comparado a trocá-los por grãos, mas eles não podiam recorrer a mais nada sempre que tinham falta de grãos. Não era como se os humanos não trouxessem grãos para a pradaria dos homens-fera de propósito. Aos olhos dos mercadores humanos, trazer grãos para a pradaria dos homens-fera significava trazer o argali de volta em troca. Isso é dinheiro. Por que deixar desse negócio de propósito? Mas o problema estava no fato de que os humanos não tinham tantos grãos. Agora, todas as grandes nações do continente estavam adotando uma atitude de fechar os olhos em relação à venda de grãos para a pradaria dos homens-fera. Você poderia vender, mas não muito. Você não poderia vendê-los a ponto de afetar os preços dos grãos no continente. Caso contrário, a realeza não deixaria isso passar. Foi por causa dessas várias razões que sempre houve um grande buraco no suprimento de grãos da pradaria dos homens-fera. Mesmo que eles estivessem dispostos a trocar seu argali, isso não poderia ser ajudado. Não teria grãos. Wallace de começo não acreditou nas palavras de Zhao Ai. Mesmo que Zhao Ai tivesse um feudo, a produção de arroz de bambu possivelmente não poderia tapar o buraco de suprimento de grãos da pradaria dos homens-fera. Como Zhao Ai poderia ser tão arrogante? Comparado ao Alice, e Alice se sentia ainda mais estranho sobre isso. Zhao Ai parecia estar muito confiante. Isso fez Ali pensar em algo ruim de repente. Houve mercantes humanos que disseram tais coisas na frente dos homens-fera no passado. No final, ficou provado que os mercantes estavam todos mentindo. Eles nunca poderiam ter tantos grãos,
Foi então que eles trouxeram alguns grãos mofados para negociar com os homens fera. Se fosse arroz mofado, então teria sido administrável. Pelo menos o arroz seria quase comestível depois de algumas lavagens. Mas se não tivesse muitos grãos e a tribo dependesse dos grãos para passar o inverno, então o resultado seria terrível. E Alice se lembrou claramente que, há 5 anos, havia uma grande tribo de guerra que teve seus membros mortos pela fome por causa de tal mentira. Essa tribo comeu grandes quantidades de agalia e sofreu perdas pesadas. Até hoje a tribo ainda precisava se recuperar. E Ali temia que Zawai fosse uma dessas pessoas também. Se Zawai quisesse usar esse método para lidar com a tribo do touro Hercúleo, sua aparição não seria uma coincidência. Uma vez que Yali pensou neste ponto, ele olhou profundamente para Zawai. Antes de Wallace dizer alguma coisa, Yali tossiu um pouco e depois falou para Wallace: Wallace, foi graças à assistência de Zawai que conseguimos ganhar contra os vira-latas. Devemos servi-los adequadamente. Eles também devem montar seus acampamentos no terreno também. Quando Wallace ouviu o que Yali disse, ele sabia que Yali queria conversar com ele sozinho. Ele não discutiu mais com Zawai sobre a questão dos grãos. Ele apenas balançou a cabeça e disse: certo, olhem só para mim, só sabendo como falar sobre essas coisas. Irmão Zawai, primeiro vá montar o seu acampamento, e então nós beberemos algumas bebidas com certeza. Zawai podia ver através deles. Então ele não disse nada e apenas sorriu. Ele se levantou e falou: tudo bem, irmão Wallace. Irei montar o meu acampamento, e depois trarei alguns vegetais. Depois de falar, Zawai deixou Laura e Nier se curvarem a Wallace e Ali antes que todos saíssem da tenda. Só então, May voltou. Ela estava levando algumas criaturas mortas-vivas para trazer alguns cestos com vegetais para fora da tenda. Esses vegetais foram colocados no comboio por Zawai. Afinal, eles não poderiam ser colocados fora por muito tempo. Caso contrário, eles não seriam mais frescos. Zawai não deixou Meg entrar na tenda novamente, e apenas deixou que ela trouxesse os vegetais para os guardas do lado de fora da tenda. Ele levou Meg de volta ao grupo de carruagens. O terreno para a construção do acampamento hoje era muito conveniente. O comboio já havia entrado em uma formação circular. Basta montar uma tenda dentro da formação e pronto. Quando eles voltaram ao terreno do acampamento, a tenda já tinha sido construída. Zawai e os outros voltaram para a tenda. Era uma tenda muito simples. O chão era adornado com pele de coelho e não tinha muitas decorações, então parecia espaçoso. Quando eles se sentaram dentro da tenda, Laura riu de Zawai: irmão Ai, você é muito impaciente. Eu acho que o Wallace e Ali devem ter tratado você como um mentiroso. Zawai riu: o que? Os homens fera se deparam com mentirosos com muita frequência. Laura respondeu seriamente: depende se a tribo vale ou não o engano. Se a força de uma tribo de homem fera for muito poderosa, é muito provável que haja esse tipo de mentiroso. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.